Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos já na ressaca de Roland Garros e já com a temporada de relva, na verdade, a decorrer esta semana. Já arrancaram os dois primeiros torneios ATP e os dois primeiros torneios WTA de relva, mas, enfim, aquele que é o grande tema e que continua a ser o tema que vai marcar os próximos dias é seguramente a conclusão de Roland Garros e, em particular, o feito histórico de Novak Djokovic, que conquistou o seu 23º título do Grand Slam, tornando-se no campeão de Grand Slam masculino com o maior número de títulos de todos os tempos. Enfim, tem sido constantemente dado pela imprensa que não é tão ligada ao ténis como tornando-se no maior jogador de todos os tempos. E Pedro, se calhar comece mesmo por aí. Primeiro, Novak Djokovic, 23º título de Grand Slam. Nós estivemos aqui antes da meia-final dizendo que provavelmente, que era na altura a opinião também das casas de apostas, Carlos Alcaraz seria favorito. Sabemos como é que as coisas acabaram, e depois já com menos surpresa, o título, 23º Grand Slam. E onde é que isso o coloca no topo da história? Eu acredito que tu também, como eu, achasses que, enfim, já não havia grandes dúvidas do ponto de vista estatístico, Hum. agora não há mesmo, não é? É, é. As palavras do Andy Roddick no seu Twitter acho que resumem bem. Acho que não há maneira de tirar esse estatuto a Novak Djokovic de melhor jogador da história, porque eh, pode ser que alguém venha e ultrapasse o que ele conseguiu alcançar, acho difícil, mas é muito difícil contrariar essa ideia. E depois voltamos à questão que já várias vezes falámos aqui, se é o maior, isso já estamos a entrar em algo mais subjetivo, de impacto no jogo, da ligação aos adeptos e tudo mais, mas em termos puramente estatísticos, não dá para discutir isso. Ele está a ficar com todos e mais alguns recordes que existem. 23 Grand Slams, já tem todos os Grand Slams pelo menos 3 vezes, nunca nenhum homem tinha feito isso. Tem sido de facto impressionante aos 36 anos fazer isto, e tal como tínhamos falado do início do torneio, não podemos de facto desvalorizar de maneira alguma aquilo que é esta caminhada, e as pessoas agora podem olhar para o jogo com o Alcaraz e dizer que só ganhou porque o Carlos sofreu aquelas queimbras todas por causa dos nervos, mas a verdade é que o Djokovic colocou o Alcaraz naquela posição também, e depois não podemos esquecer que ele tem 36 anos, ganha este torneio extremamente exigente, no qual entrava sem estar num bom momento de forma, e é de facto impressionante. Eu acho que as pessoas tomam isto um bocadinho como adquirido e um bocadinho como garantido, mas 36 anos fazer isto não é normal. E numa geração em que cada vez mais jovens aparecem com ténis explosivo e com muita potência física, aí está ele com hipóteses muito reais de fazer o grande salto de calendário aos 36 anos, que parecia algo que seria impensável nesta altura, mas tendo em conta que ele é Wimbledon, na minha opinião, sei que também na tua, é ultra favorito, não perde lá há imenso tempo, são quase 30 vitórias consecutivas, não consigo imaginar ninguém que lhe consiga vencer em Wimbledon. Portanto, é bastante possível essa hipótese de ser o grande slam de calendário este ano para Djokovic, e a maneira como ele ganha Roland Garros, de menos a mais, com toda a experiência de chegar ao pico da forma quando foi preciso, é um atestado de enorme competência a ele, à sua equipa, e de facto acho que não há dúvidas nesta altura sobre quem é que é o melhor de todos os tempos. Acho que não há grande maneira de dar esse estatuto a qualquer outro jogador. Sinceramente, não consigo mesmo ver argumentos para não ser o Novak Djokovic. Djokovic que, enfim, resumindo, para além das 23 Grand Slams, ele tornou-se no primeiro a ganhar pelo menos 3 vezes em Roland Garros, Wimbledon e US Open e Open Australia, ou seja, masculino a ganhar pelo menos 3 vezes cada um dos Grand Slams em singulares, o que por si só, o que por si só é impressionante. Ele já tem o recorde de maior número de finais masculinas. Nas meias finais está a uma de Roger Federer. De facto, é o campeão mais velho de Roland Garros, batendo o registro do ano passado do Nadal, o que também é impressionante. De facto, são registros que são um bocadinho difíceis de acreditar e, acima de tudo, e puxando também para tentar perceber também o que é que tu achaste que aconteceu naquela meia final, mas acima de tudo, ninguém fala é da idade, não é? De vez em quando fala um bocadinho, diz, o meu corpo já não responde da mesma forma, são 36 anos, mas
mas quando um jogador de 36 anos defronta um jogador de 20, e é o jogador de 20 que no momento em que o jogador de 36 até parecia que estava a ir um bocado abaixo fisicamente, depois é o jogador de 20 que colapsa em queimbras, um bocadinho do nada. Acho que isso acaba por resumir um pouco aquilo que é o Novak Djokovic, né? Ele arrebentou o Carlos Alcaraz, de facto, e não foi tanto no ponto de vista físico que ele o rebentou, foi mesmo no mental. Havia um set para cada lado, mas o encontro estava tão exigente, estava tão duro, a envolvência era tão importante que de facto, em alguma altura, isto havia de acontecer, se calhar o Carlos achou que não iria suceder e muito menos ele queria que acontecesse num palco tão importante, mas com o Novak Djokovic pela frente, o encontro que toda a gente queria ver, isso tudo pesou imenso. E aquela vez em que ele defronta Djokovic em Madrid, ele se calhar entrou com muito mais desafogo, muito mais solto, encontrar melhor de 3 sets, no Masters 1000, era verdade que eram umas meias finais, mas entrou aí muito mais à vontade. Ele aqui sentiu de facto o peso todo da história, daquilo que estava prestes a acontecer, daquilo que podia acontecer, do que significava uma vitória contra Novak Djokovic. E o Sérvio, por outro lado, entrou com um plano tático muito bem desenhado, aconteceu aquilo que tu tinhas dito aqui, que tinhas muitas dúvidas de que o Djokovic não subisse o seu nível para esse encontro, ele de facto subiu, e depois, quando fomos ali aos pormenores que são muito importantes da questão mental, o Carlos não aguentou essa pressão toda que o Djokovic consegue impor nos seus adversários, que é de facto muito difícil de contrariar isto, de ultrapassar Djokovic. O que aconteceu ao Alcaraz, que é um jogador que mentalmente é muito forte e que tínhamos visto sempre de forma muito forte ao longo da sua ainda curta carreira, vimos aqui a pura dificuldade que é derrotar Djokovic num torneio do Grand Slam. É exatamente isto que é preciso superar, ainda para mais nas rondas finais. É muito difícil encontrar este equilíbrio entre estar focado, mas também não ficar demasiado tenso para depois o corpo não responder mal. É um desafio monstruoso, e por isso é que eu digo que em Wimbledon ainda é maior. Eu não consigo imaginar ninguém a ganhar a Djokovic no Wimbledon precisamente por isto. Ele não só é mestre naquela superfície, como entra com uma confiança que não tinha em Roland Garros, ele próprio fala disso, ele em Wimbledon entra muito mais à vontade que em Roland Garros, e tem esta fortaleza toda. Agora é óbvio que o Alcaraz vai aprender com isto, vai ter de aprender, e ele tem só 20 anos, portanto ele vai crescer daqui. O próprio Novak Djokovic somou muitas derrotas difíceis e duras de digerir quando era mais novo, à custa do Federer e do Nadal acima de tudo, e deu a volta por cima. O Alcaraz vai ter de aprender também. Vai ser, só que é uma aprendizagem dura, porque é óbvio que ele não queria que tudo acontecesse daquela maneira numa meia-final do Grande Slam. Sim, e a questão das câimbras e do sentir a pressão, a mim o que me surpreende mais é de facto eu ter, embora percebendo, né, era um encontro muito aguardado, finalmente a defrontarem-se depois de não sei quanto tempo, a não estarem no mesmo quadro, etc. Mas a mim, sinceramente, faz-me alguma confusão que um jogador que tenha vencido já um grande slam e que seja número no mundo e que tenha vencido um grande slam num contexto em que ele era o favorito, em que a pressão estava do seu lado, quer dizer, ele ganhou ao Tiafoe e ao Rude, depois de salvar match points contra o Sinner para ganhar um grande slam, mas tinha esses jogadores, portanto, a pressão aí estava do lado dele, ele aí podia ter sentido a pressão e não sentiu, É e verdade. aqui a jogar contra o Novak Djokovic, que era o Novak Djokovic que estava a jogar pelo 23º Grand Slam, nunca seria nenhuma vergonha para o Carlos Alcaraz perder com o Novak Djokovic, e foi aí que ele sentiu a tensão e a pressão do momento. Isso a mim surpreendeu-me um pouco, embora é claro que ele queria provar a ele próprio e aos outros que era ele o melhor jogador do mundo. E eu acho que foi isso. Depois, quando olhou para o outro lado da rede e afinal está ali o Novak Djokovic, acho que foi aí que ele sentiu, de facto, qualquer coisa que não tinha sentido nos outros encontros. E também o que se Mas, falou antes do jogo, dessa questão de ele ser favorito, falou-se muito, e por outro exato, lado, o Djokovic se calhar liberta um bocadinho a pressão, e por outro lado, cria aquela vontade, não sou o favorito, então já vão ver. É um sim. bocadinho isso, e depois ao Alcaraz pode pesar um pouco. Eu acho que do ponto de vista mental o Djokovic estava no sítio certo, sim. É, Mas lá está, surpreende muito, eu acho que surpreendeu-nos a todos sim, sim. aquilo que aconteceu com o Carlos Alcaraz, porque de facto não era, talvez esperássemos tudo, menos um ataque de queimas por não aguentar a pressão. Só uma nota muito rápida ainda sobre o torneio masculino, Casper Ruud, 3 finais de Grande Slam em 5 Grande Slams,
enfim, fala-se muito pouco. A verdade é que ele também entrou muito mal na temporada, até ao Estoril Open não ganhou encontros consecutivos, por exemplo. Depois ganhou o Estoril Open, no início da época terra batida, depois o Estoril Open fez um bocadinho mais tremido, mas a verdade é que ele não desaproveita estas oportunidades, não é? Ele estica ao máximo, quer dizer, ao máximo não, porque nas grandes finais ainda não conseguiu vencer nenhuma delas, nenhuma das cinco. Mas já são cinco grandes finais. A verdade é essa, é um jogador jovem, três finais do Grande Slam nos últimos cinco torneios é de facto impressionante. E voltamos ao mesmo de quando ele falou na final, depois da final do Estoril Open, em que ele disse. Na conferência de imprensa em que nós tivemos, que lhe foi perguntado sobre se ele não se sentia às vezes um bocadinho esquecido e um bocadinho ignorado no circuito, e ele disse que não tem a direita mais bonita, não tem um serviço espetacular, não faz pontos brutais, mas que ganha muitos encontros. E a verdade é que, mais uma vez, ele provou que toda a sua consistência de jogo o levou até aqui com muito mérito. E a verdade é que se aquele primeiro set tem caído para o lado dele, não digo que tivesse ganho a final, mas podia colocar o Novak Djokovic sob pressão e sob mais dificuldades. E depois no segundo set é o set em que o Ruud joga pior, mas no terceiro ele volta a estar ali muito perto e acaba por ceder no fim, mas é uma prova de que o norueguês tem mesmo muito mérito naquilo que tem sido a sua evolução, naquilo que tem sido o seu crescimento, é uma evolução notável. Agora vai ter de tentar manter esta consistência, mas ele só uma vitórias muito boas, a vitória contra o Rune, a maneira como destrói completamente o Sasha Zverev, e depois fez o que era possível contra o Novak Djokovic. Agora, a verdade é que essas tais grandes finais dele também nunca foram contra jogadores propriamente acessíveis, é difícil que seja, mas duas vezes com Novak Djokovic, depois uma com Rafa Nadal, duas com Carlos Alcaraz, tem de ter um bocadinho mais de felicidade nesse aspecto. A minha dúvida é se ele consegue dar ali um step up, e levar o seu nível ainda mais um patamar para conseguir ganhar estes jogadores. Isso é que eu já tenho dúvidas. Por outro lado, ele está constantemente nestes palcos. Esta época não estava a ser boa, acredito que agora seja um ponto de viragem. E a ver, vamos o que é que ele consegue fazer até ao fim do ano, porque ele continua a mostrar que tem capacidade para jogar bem em todo o lado, de qualquer maneira e de forma muito consistente, ir ganhando muitos encontros. É de facto notável e merece muito mérito, embora possa não ter aquele ténis espetacular, mas é muito eficiente e merece todo o mérito. Sim, sem dúvida. Acho que é para acompanhar nos próximos meses, também para ver o que é que ele vai fazer a partir daqui, agora que a terra batida terminou. Em relação ao torneio feminino, tivemos a vitória de Iga Swiatek, uma vez mais. Chegámos ali àquela fase do torneio onde nós falámos pela última vez e percebemos que ela seria claramente a favorita. Nós aqui os dois no início do torneio dissemos que seria sempre mais surpreendente ela não ganhar do que ganhar. No entanto, confirmou-se que ela não só não jogou tão bem como nos anos anteriores, porque também não precisou, mas também como desta vez ela foi altamente testada, não é? Numa final que vai ficar para a história. Eu penso que a meia final, especialmente entre a Mukova e a Sabalenka, foi impressionante, mas a final também foi muito boa. E já agora, meia final para a Beatriz Haddad Maia, que finalmente em torneios do Grande Slam conseguiu transpor para esses torneios o nível que tem mostrado no circuito da WTA. Sim, para a Bia foi, começando aí pelo fim, para a Bia foi espetacular, uma série de vitórias épicas, especialmente aquele encontro com a Sara Sorribes, que foi uma autêntica loucura, o terceiro mais longo de sempre na história de Roland Garros. É bom ver isso. Agora, a relva não começou nada bem. Também não é propriamente estranho, porque já vimos isso acontecer com muitos jogadores que chegam de longe em Roland Garros, depois se começam logo a jogar na relva, as coisas não correm especialmente bem, e foi isso que lhe aconteceu agora em Nottingham, quando defendia o título. Mas quanto ao resto, o fim foi o esperado, mas o caminho até lá chegar, de facto, foi bem duro para a Iga. Mesmo a meia-final, ela até à meia-final passeou completamente. Depois das meias-finais, no segundo set com a Bia, esteve perto de perder essa segunda partida. E depois quem diria que a Carolina Mukova, que já tínhamos falado aqui, mesmo no início do torneio, que podia ser uma surpresa, que iria chegar à final e que agora sabemos que ela estava com a doença, com o vírus, que fez a Helena Rybakina desistir, fez dois encontros, diz o treinador, com os pulmões a arder, com uma sensação de ardor nos pulmões, que tinha alguma febre, e tendo isto tudo em perspectiva, ela fazer final, estar com 4-3 de vantagem no terceiro set, é absolutamente impressionante. Não é
tão surpreendente quanto isso, não foi caída do céu que a Karolina Muchova fez isto, acima de tudo, porque as lesões foram travando muito a sua evolução, e eu estou em crer que se ela não tiver agora mais nenhum grande contratempo com lesões, de facto pode ser uma jogadora que se afirme dentro do top 10, acredito que possa ser top 5 mundial, porque tem um ténis muito completo, e será muito interessante ver o que ela pode fazer agora também em relva, que ela gosta bastante. E também para a Iga, vai ser curioso perceber em Wimbledon como é que ela vai estar, porque ela, a pressão que tem o Roland Garros não a tem em Wimbledon, sente-se mais solta, mas o ténis também funciona menos bem para a Iga, mas estou curioso para perceber se é desta que ela consegue de facto jogar bem em relva e em Wimbledon, e por outro lado a Aryna Sabalenka, que foi uma grande desilusão naquela meia-final que a tinha praticamente ganha. Que resposta é que vai dar? Será curioso perceber isso, porque agora a luta continua bem quente pela liderança do ranking WTA, mas foi um torneio que começou morno, acabou muito bom, e agora vamos ver o Wimbledon, que eu acredito que pode ser de facto entusiasmante, com ainda mais incerteza, especialmente porque não há uma superliga em relva que deixe toda a gente em sentido. Sim, de facto, vamos ter uma temporada real um bocadinho diferente daquilo que foi a temporada Terra Batida, embora na temporada Terra Batida a verdade é que a Iga não ganhou nenhum título relevante até chegar ao Roland Garros, É verdade. mas os torneios do Grand Slam, aquele torneio em específico, aquelas condições em específico têm algum peso diferente. Agora a verdade é que também foi estranha a forma, não só como a Sabalenka perdeu, porque teve aqueles match points, mas também como a própria Helena Rybakina desistiu, porque a Helena Rybakina parecia embalada e acabou por desistir ali de maneira meio estranha com uma doença, numa altura em que parecia também ela embalada Uhum. para chegar longe. Portanto, eu acho também há que ter isso em conta. Eu acredito na mesma que a Iga fosse capaz de ganhar a final, se calhar até jogava mais solta frente à Sabalenka do que jogou frente à Mukova, que é uma jogadora que oferece outro tipo de questões, se calhar em terra batida até oferece mais problemas à Iga do que a Uhum. Sabalenka em teoria, mas sim, sem dúvida que acaba por ser o desfecho esperado para o torneio feminino. São já 4 títulos do Grand Slam aos 22 anos, a mais jovem a chegar a tantos Grand Slams desde a Serena, a mais jovem a ter um título em Roland Garros em mais de 30 anos, desde a Mónica Seles. Portanto, são já muitos registros impressionantes para uma jogadora tão jovem como é a Iga Swiatek. Um comentário final à Bia em relação ao resto da temporada, o que é que achas que ela pode levar? Obviamente já sabemos que entretanto ela perdeu logo cedo em Nottingham, mas também não sei se devia ter ido lá jogar. Mas Pois. até onde é que a Beatriz Haddad Maia pode chegar? Bom, só o facto de já estar no top 10 é incrível para ela. É até bastante provável que, quer dizer, não sei, provável não sei, mas é possível que ela caia de lá esta semana por causa dessa questão de Nottingham, mas é já incrível para ela conseguir estar no top 10. Agora vai ter de mostrar esta consistência que ela conseguiu revelar em Roland Garros, vai ter de elevar também, acima de tudo, para os outros torneios do Grande Slam, porque fora disso, ela já tem sido uma jogadora bastante sólida. E eu acredito que ela possa sonhar de forma mais ou menos realista ali com sétima, sexta posição. Estou aqui a olhar para o ranking e em termos de pontos depois há um salto já considerável para o quinto lugar, mas até ao sexto, ela, por exemplo, agora de forma virtual tem a 11 Jabeur em sexto lugar, com cerca de mais 800 pontos do que ela. Não é fácil, mas será curioso perceber o que é que ela consegue fazer, porque agora também entra numa dinâmica em que já vai sendo olhada cada vez mais como uma favorita, cada vez mais como uma candidata aos grandes troféus, e também estou curioso para perceber como é que ela vai lidar com isso, porque mesmo enquanto top 20 eu acho que ela ainda andava um bocadinho longe dos holofotes, sem que ninguém falasse demasiado dela, só que agora depois de uma meia-final de Roland Garros, ela salta e entrar no top 10, salta obviamente para esta discussão, e será, sabe, interessante perceber como é que ela mentalmente vai lidar com isso, sendo que há uma coisa que é garantida, ela lutar por todos os pontos, por todos os encontros até o limite, até o último segundo ela vai estar lá sempre. Eu também estou ansioso para perceber o que é que ela vai fazer. Para já na temporada dela, o ano passado esteve em grande, mas também daqui para a frente, obviamente agora tem alguns pontos a defender até ao fim do ano, mas acredito que ela terá uh, mais oportunidades para brilhar a este nível e estou desconfiado que esta não será a sua última meia-final de Grand Slam. Está tudo mais ou menos passado em revista, já sabem, continuem a acompanhar-nos, já está em andamento a temporada de relva, nós voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Fiquem por aí.